Oi pessoal, Giovana Explica Medicina começa agora. Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o coração e como que ele funciona, a irrigação, os músculos que possuem e as características que definem o que são átrios, ventrículos, as divisões que ocorrem e como ocorre a circulação sistêmica e pulmonar do coração. Aqui temos um coração. Essa parte aqui é a parte anterior do coração. Essa daqui a gente chama de posterior, que é a parte de trás. O coração é dividido em 4 câmeras. A gente tem o átrio, essa parte aqui é o átrio esquerdo. Essa daqui é o átrio direito. Aqui a gente tem o ventrículo esquerdo e aqui que a gente tem o ventrículo direito. Vocês podem observar aqui que a gente tem válvulas. Como funcionam essas válvulas? As válvulas a gente tem a tricúspide do lado direito e a bicúspide mitral. Elas funcionam para o fechamento e abertura da entrada e saída do sangue, tanto oxigenado quanto desoxigenado. O nosso coração é dividido em septo interventricular anterior e septo interventricular posterior. A gente também tem o subcoronário, que divide essa parte aqui do coração bem na base dele. A gente tem a base que é em cima e o ápice que é embaixo. A gente tem as aurículas. As aurículas são as orelhinhas do átrio, que a gente fala desse jeito. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês as válvulas por dentro, como funciona. Aqui a gente tem a válvula tricúspide, que é do lado direito. Aqui a gente tem a válvula bicúspide, que é do lado esquerdo. Essa válvula aqui, bem aqui, a gente vai ter uma... Vocês podem observar que isso aqui é uma artéria. Essa artéria aqui é a artéria pulmonar. A artéria pulmonar vai levar sangue desoxigenado, um sangue pobre em oxigênio para os pulmões. Então, a gente chama essa válvula aqui de válvula pulmonar. Quando o sangue pobre em oxigênio, ele chegou aqui no átrio direito, aí ele desceu pela válvula tricúspide. Ele desceu pela válvula tricúspide, entrou aqui no ventrículo direito. Ele entrou pelo ventrículo direito, através da válvula tricúspide, ele sobe aqui pela essa válvula pulmonar. Essa válvula pulmonar vai subir para a artéria pulmonar, que é o tronco pulmonar que a gente chama. Esse tronco pulmonar vai para os pulmões, vai virar um sangue oxigenado, rico em oxigênio. Aí, o que vai entrar? Esse sangue rico em oxigênio vai entrar pelas veias pulmonares. A gente tem aqui as veias e artérias pulmonares. Eles vão entrar por aqui. Assim que ele entra pelas veias pulmonares, ele vai entrar direto no átrio esquerdo. Entrando no átrio esquerdo, ele vai descer pela válvula bicúspide, que a gente chama também de válvula mitral, e vai descer no ventrículo esquerdo. Descendo no ventrículo esquerdo, ele vai subir aqui. Ó, vocês podem observar, aqui a gente tem a válvula bicúspide, que a gente chama de válvula mitral também. Ele vai subir direto pela artéria aorta, Essa artéria aorta, ela vai irrigar por todo o corpo, um sangue já rico em oxigênio. E para passar para a aorta, a gente precisa primeiro passar. Vocês podem observar aqui, tem uma válvula aqui, que a gente chama ela de válvula aórtica. Essa válvula aórtica é uma válvula semilunar aórtica. Por que a gente chama de semilunar? Porque semilunar, eu vou pegar aqui a peça e vou mostrar para vocês de mais pertinho, tá? Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês porque são chamadas de semiluas. Essas válvulas, que a gente tem a semilua aórtica e a semilua pulmonar. Aqui eu vou mostrar, essa daqui a gente tem a semilua pulmonar. Por quê? Porque ela vai vir aqui pro tronco pulmonar, esse tronco pulmonar aqui. Aí, como eu disse antes para vocês, vai subir para os pulmões. A gente está com muito gás carbônico e pouco oxigênio. Subiu para os pulmões, aí a gente vai pegar os pulmões, ele vai fazer toda a limpeza do sangue e vai descer um sangue rico em oxigênio. Esse
sangue, depois que ele desce rico em oxigênio, ele vai descer por aqui, ó. A gente tá aqui, né? O coração tá em posição anatômica, sempre lembre disso. Posição anatômica, posição anterior. Ele vai descer aqui, ó, pelas veias. Deixa eu fechar de novo o coração para mostrar para vocês aqui. Vou colocar de novo as peças para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, ó. Eu fechei aqui o coração para vocês verem melhor. Aqui a gente está em posição anatômica. Só não tampei essa parte porque eu já vou tirar ela aqui. E daí, aqui, vocês podem ver, esse é o tronco pulmonar, que é a artéria, é uma artéria, tá em azul. Normalmente, as peças anatômicas, o que tá azul é veia, mas nesse caso aqui é uma artéria. As únicas exceções dentro da anatomia do coração são as artérias pulmonares, artérias e veias pulmonares. Por quê? Porque a artéria pulmonar, ela vai levar sangue, pobre em oxigênio. Agora, as veias pulmonares não. As veias pulmonares vão levar sangue rico em oxigênio para o nosso corpo. Aí, o que acontece aqui? Aí, beleza, foi para os pulmões aqui. Aí, voltou, o sangue tem que voltar para o coração de novo. Quando ele volta aqui, ó. Ele volta pelo átrio esquerdo. Voltando pelo átrio esquerdo, a gente tem aqui a válvula, que está aqui embaixo, é a válvula bicúspide, que a gente também chama de válvula mitral. Essa válvula mitral, daí, ela vai fechar. O que são as válvulas? As válvulas, ela é a abertura e fechamento para que o sangue ele tenha tempo de entrar, tanto nas câmaras ali do coração, o átrio e o ventrículo, e para que possa ser mandado para o corpo. Então, é como se fosse uma porta de abertura e fechamento. Aí, o que acontece aqui? E daí, fechou essa válvula aqui, a mitral, o sangue vai vir e vai subir. Ele vai subir. Então, quando ele chega no ápice do coração, o sangue oxigenado vai subir. O sangue, ele sempre chega no coração descendo para subir. Então, aqui, vocês vão observar. Ele vai pegar aqui, ó, vai subir. Aqui, vou mostrar de pertinho para vocês, a gente tem uma válvula senular ali em cima, ó, vocês podem observar. Essa válvula senular a gente chama de válvula senular aórtica. Por quê? Ela vai dar direto aqui na aorta, o arco da aorta. Esse arco da aorta vai irrigar para todo o nosso corpo. Entenderam, pessoal? Tá, mas aí a pergunta. O que diferencia o átrio do ventrículo? Aqui, no átrio, a gente vai ter músculos pectíneos. No ventrículo, a gente vai ter trabéculas carnes. O que são trabéculas carnes? Vocês podem ver essa rugosidade aqui. Isso aqui são as trabéculas carnes. E a gente vai ter o músculo papilar. Normalmente, ele está mais aqui ao centro do ventrículo. E uma curiosidade, o ventrículo esquerdo, ele é mais espesso do que o ventrículo direito. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo ele tem que mandar para o corpo todo, então ele tem que ter uma força muito maior do que o outro ventrículo. E daí, como funciona, agora a gente vai ver como que funciona a circulação, tanto sistêmica quanto a pulmonar. Como que funciona a circulação pulmonar? Vamos começar pela pulmonar para depois ir para a sistêmica, tá bom? Então, aqui, a gente vai começar pelo ventrículo direito. A gente tem o ventrículo direito. Chegou sangue aqui, tá no ventrículo direito, igual eu expliquei para vocês lá no início. Chegou sangue aqui no ventrículo direito, pobre em oxigênio. Ele vai subir direto aqui para o tronco pulmonar, que a gente chama também de artéria tronco pulmonar. A artéria tronco pulmonar vai levar esse sangue pobre em oxigênio direto para os pulmões. Os pulmões vão fazer as trocas gasosas ali e vai trazer de volta esse sangue, agora rico em oxigênio, para o meu átrio esquerdo. Esse átrio esquerdo chega sangue rico em oxigênio. Entrando sangue rico em oxigênio, lembra que eu falei para vocês? Entra e vai passar pela válvula mitral, que a gente chama também de válvula bicúspide. Entrou aqui, vai vir pelo, agora, o ventrículo esquerdo. Entrou no ventrículo esquerdo, aí quando entra no ventrículo esquerdo, a gente começa a nossa circulação sistêmica. Então, a gente separa essas duas fases em circulação pulmonar sistêmica. Mas depois, no final, eu vou explicar para vocês de uma forma mais simples. Aí, entrou aqui pelo
pelo ventrículo esquerdo. Entrou no ventrículo esquerdo, já começa a circulação sistêmica. O ventrículo esquerdo manda sangue para o arco da aorta, que vai mandar sangue para todo o corpo. Do corpo vai vir de novo sangue pobre. Agora, aqui da aorta saiu sangue rico em oxigênio. Mas o corpo vai fazer troca gasosa. E de novo vai voltar sangue pobre em oxigênio. Só que ele vai entrar pelas veias cavas. Essa daqui é a veia cava inferior e essa aqui é a veia cava superior. Vai entrar pelas veias cavas. Das veias cavas vai entrar direto aqui no lado direito. Vai começar de novo a circulação pulmonar. Resumidamente, eu vou explicar para vocês. Grave o seguinte. Circulação pulmonar começa no ventrículo direito e termina no átrio esquerdo. A partir do ventrículo esquerdo começa a circulação sistêmica e termina no átrio direito. Então funciona assim, na verdade o sangue que está chegando pobre em oxigênio. Chegou aqui, começou a circulação pulmonar. Já chegou no ventrículo direito, começou a circulação pulmonar. Quando ele vai passar pela válvula mitral, lembrem disso, vou tirar até a peça aqui. Chegou na válvula, passou pela válvula mitral, começou aqui no ventrículo esquerdo, começou a sistêmica. Então ele chega o sangue pobre em oxigênio, vou repetir de novo para vocês verem se entenderem. Chega o sangue pobre em oxigênio aqui no ventrículo direito. Ele sobe aqui pela artéria tronco pulmonar. Subiu no tronco pulmonar, vai para os pulmões. Vai para os pulmões ocorre ali a troca gasosa, o sangue se torna mais rico em oxigênio. O que vai acontecer? Ele tem que voltar esse sangue para o coração. Voltando, ele volta pelas veias. Ele volta pelas veias pulmonares. Entrando no coração, ele vai entrar por onde? Entrou nas veias pulmonares, vai entrar direto aqui, ó. A gente tem o átrio esquerdo. Lembre-se, aqui é direito, aqui é esquerdo. Aí entrou no átrio esquerdo, terminou aqui. No átrio esquerdo, a gente já termina a nossa circulação pulmonar. Quando começa aqui, no ventrículo esquerdo, lembrem, desceu para o ventrículo esquerdo, já começa a circulação sistêmica. Começou aqui, o ventrículo esquerdo vai mandar o sangue para a aorta, rico em oxigênio. A aorta vai mandar para o corpo. O corpo vai voltar. Aí aqui a gente começou a sistêmica no ventrículo esquerdo. Aí o corpo vai mandar sangue de novo. Só que esse sangue que está voltando é sangue pobre em oxigênio. Ele vai voltar pelas cavas. As cavas inferior e superior. Aqui a gente tem a superior e aqui a gente tem a inferior. As veias cavas, tá, pessoal? Entrou aqui, vai entrar direto no átrio direito. Entrou no átrio direito, terminou a nossa circulação sistêmica. Entrou no ventrículo direito, começa a circulação pulmonar. O nosso coração, ele tem 3 camadas que revestem ele. A gente tem o pericárdio, que é a parte assim, mais, vamos dizer assim, gordurosa do coração. É uma parte de proteção do coração. É uma parte de, assim, que é mais gordura ali, que reveste esse coração. Aí, quando a gente entra, essa parte que faz o movimento do coração é uma musculatura, a gente chama essa parte de miocárdio. Quando você entra um pouquinho mais, a gente vai ter um revestimento. Aqui não chega a dar para ver, mas a gente tem um revestimento que chama endocárdio. Ele é como se fosse uma película assim, mais fininha, que ela vai dar um revestimento, uma proteção a mais ao nosso coração para que não machuque aqui a parede do coração. Okay? Agora vamos para a irrigação do coração. Pessoal, além do coração irrigar todo o nosso corpo, ele também precisa ser irrigado. Para isso, a gente tem as artérias coronárias e veias coronárias. Vamos lá. Aqui, a gente vai ter o coração sempre em posição anatômica, tá? Aqui é a parte anterior do nosso coração, que é a parte de frente. A gente chama anterior, tudo que é para frente é anterior. Tudo que é para trás é posterior. Então, aqui a gente vai ter o lado direito e o lado esquerdo. Desse lado aqui, vocês podem observar, a gente tem uma artéria emergindo aqui, né? Essa artéria aqui, a gente chama ela
Essa artéria aqui, a gente chama ela... Essa artéria que desce aqui pelo átrio direito e pelo ventrículo esquerdo, a gente chama ela de artéria coronária direita. A artéria coronária direita, ela vai vir para a parte posterior. Vocês podem observar aqui. Ela vai dar essa volta aqui e vai se ramificar em artéria coronária interventricular posterior. Então, ela vai se ramificar em artéria interventricular posterior. Ela vai vir para a parte de trás do nosso coração. Ela vai irrigar tanto a parte aqui do átrio direito quanto do ventrículo direito e também vai irrigar uma parte aqui do ventrículo direito posterior. Agora, desse lado aqui, vocês podem observar que tem outra artéria, só que agora do lado esquerdo. Então, a gente, obviamente, o nome já condiz. É a artéria coronária esquerda. Ela vai se ramificar em 2 ramos. A gente vai ter aqui, a gente vai chamar esse ramo de aqui descendente anterior. Esse ramo descendente anterior vai irrigar toda essa parte interventricular, que eu falei da divisão para vocês. Lembrem que tem a divisão interventricular. Essa divisão interventricular é divisão entre os ventrículos. Então, ela vai se dividir aqui e vai ramificar em interventricular anterior. Ela vai irrigar toda a parte anterior do ventrículo esquerdo e do septo interventricular. E ela vai se ramificar também em artéria circunflexa. Por que artéria circunflexa? Porque ela dá essa voltinha aqui, vocês podem observar. Estão vendo aqui, ó? Ela vai dar a volta. Então, ela vai dando a volta, tudo que dá a volta a gente chama de circunflexo dentro de anatomia. Então, ela vai estar dando essa volta aqui, ela vai se ramificar e vai dar essa volta. Essa artéria circunflexa do lado lá, a artéria circunflexa, que é o ramo da artéria coronária esquerda, ela vai irrigar ali o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e parte lateral também do ventrículo esquerdo. O sangue venoso, ele vai desembocar no seio coronário. O seio coronário está na parte aqui posterior. O seio coronário, tá vendo que aqui é um pouquinho mais abaulado? Então, aqui a gente chama de seio coronário. O que é esse seio coronário? Ele vai se ramificar em 2 veias principais, vocês têm que saber. A veia parva e a veia magna. Que daí elas vão irrigar todo o nosso coração. A veia parva, lembra que ela é sempre mais curta. Então, lembra parva pequena, P de pequena, parva. Ela normalmente é essa daqui. Essa daqui é a veia parva. A veia magna vai ser a veia parva é essa daqui pequenininha, vocês podem observar, e a veia magna vai vir aqui para a parte anterior. Ela é a maior, magna de maior. Lembre sempre disso. Agora vamos ver o que ocorre quando há obstrução dessas veias e artérias coronárias. Pessoal, agora então vamos falar o que ocorre se houver a obstrução de alguma dessas artérias coronárias. Vamos supor que ocorra a obstrução de alguma artéria, mas como que ela acontece? Então, a gente tem algumas placas de gordura, são naturais, todo mundo tem essas placas de gordura no coração. Mas se elas são muito aumentadas, se aumenta muito essas placas de gordura, se há um acúmulo de placas de gordura, melhor dizendo, quando há esse acúmulo de gordura, placa de gordura nas paredes das artérias, a gente vai chamar isso de aterosclerose. Então, a aterosclerose, resumidamente, é o acúmulo de gordura nas placas das paredes, é um acúmulo de placa de gordura nas paredes das artérias coronárias. Agora, vamos supor que formou muita placa. Se romper essas placas nas artérias, aí vai formar coágulo. Esse coágulo que formou ali na artéria está impedindo de irrigar o teu coração. Se impediu de irrigar o coração da pessoa, aí o que acontece? O sangue, não está chegando sangue no coração.
para irrigar ele. Ele não está chegando, então o miocárdio do nosso coração, que faz esse bombeamento do coração, o nosso coração é como se fosse uma bomba, precisa ficar batendo ali. O miocárdio é a nossa musculatura que faz o coração bater. Ele não está irrigando o miocárdio, as artérias não estão irrigando o miocárdio, porque elas estão bloqueadas, elas formaram coágulos, então elas estão bloqueadas. Se não está batendo o coração, isso leva ao infarto agudo do miocárdio. Resumidamente, o infarto agudo do miocárdio, então, o que acontece? Vamos explicar desde o começo. O infarto agudo do miocárdio funciona o seguinte: a gente tem placas de gordura nas paredes das artérias. Isso todo mundo tem, é normal, tem um pouquinho. Agora, quando isso há um acúmulo, aí a gente chama isso de aterosclerose, que é o acúmulo de placa de gordura nas paredes das artérias. Formou a aterosclerose, pode ocorrer coágulos nas artérias. Esse coágulo, se soltar, aí o que acontece? A gente tem isquemia do nosso coração. Formando a isquemia, ele vai gerar não vai ter mais sangue oxigenado, não tá indo sangue oxigenado para o nosso coração. Se não está indo sangue oxigenado para o nosso coração, o miocárdio não está tendo força de bater. O miocárdio é o quê? É a musculatura que faz o coração bater. Ele é o músculo do nosso coração que está fazendo esse movimento de bater. Se não está batendo, então, consequentemente, pode levar ao infarto agudo do miocárdio, que o miocárdio é a nossa musculatura do coração. Quais são os sintomas assim que são observados? Vamos num caso clínico ali, vamos dar um exemplo de um caso clínico que pode ocorrer. Quais são os sintomas que o paciente pode sentir? Gente, antes de tudo, por mais que você sinta esses sintomas, vão ao médico, não é porque depende muito dos sintomas de cada caso, às vezes não é isso, às vezes os sintomas são parecidos, mas sempre procura o médico para ter certeza, não vai chegar no médico e falar assim, doutor, eu vi, é assim, 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 não é assim. Então, primeiro a gente estuda o caso. Claro, os sintomas às vezes são parecidos com algumas doenças, mas os sintomas variáveis, assim, para você que está estudando medicina, para você que está estudando sobre o infarto agudo do miocárdio, para você que se interessa sobre isso, normalmente os sintomas, isso vai como uma dica, tá? Os sintomas são dor no peito, sudorese, é uma sudorese intensa, a pessoa tem vontade de vomitar, é náusea, que a gente fala, e falta de ar. No hospital que vai ser confirmado o diagnóstico. Não confie só por causa que eu falei de sintomas. Esses sintomas são recorrentes, mas você tem que ir no médico e confirmar se realmente é isso. Não quer dizer que é isso. Você tem que confirmar. Mas os sintomas são do infarto agudo do miocárdio, sudorese, náusea, a pessoa tem falta de ar, ela sente muita falta de ar e ela tem dor no peito, ela sente muita dor no peito. Normalmente esses são os sintomas, mas sempre procure seu médico para mais detalhes. O nosso impulso elétrico cardíaco, como funciona? Aqui a gente tem o nó sinoatrial, bem aqui em cima. Esse a gente chama de nó sinoatrial. Aqui no lado direito, a gente chama ele também de marca-passo do coração. O que faz? Ele dá tipo um choquinho para o coração e faz o sangue, ele empurra o sangue para os ventrículos. Aí aqui a gente tem o nó atrioventricular. O nó atrioventricular está entre o átrio e o ventrículo. O nó atrioventricular, ele é como se fosse, ele vai dar um impulso para o coração, é tipo uma pausa rápida ali para o coração, para ele descer para o ventrículo. Isso garante que os átrios se esvaziem e os ventrículos estão enchendo. Então, os átrios aqui descem ali pela válvula tricúspide, no caso aqui, do lado direito, está explicando do lado direito. Isso ocorre tudo ao mesmo tempo, mas vamos supor, aqui tem a válvula tricúspide e aqui a válvula mitral. Está chegando o coração pelos ventrículos, o nó atrioventricular, ele dá como se fosse uma pausa para dar tempo dos ventrículos encherem e os átrios se esvaziarem. Aí chega no feixe de His. O feixe de His, ele dá como se fosse um impulso para os ventrículos mandarem o sangue para a artéria troncopulmonar e para a artéria aórtica. Então, o feixe de His, ele dá esse impulso, mandando o sangue de volta para os pulmões e para o nosso corpo, porque acontece isso tudo ao mesmo tempo. Isso acontece em frações de segundo, em torno de 100 mil vezes por dia.
Isso é questão de segundos, tá? Se repete mais de 100 mil vezes por dia, é muito rápido. Então, recapitulando então tudo que a gente aprendeu hoje, pessoal. A gente então vamos separar por partes, tá? Aí o nosso coração, ele é uma bomba, né? O nosso coração funciona como uma bomba do nosso corpo, ele tá batendo ali para ir irrigando todo o nosso corpo. Quais são as divisões? Ele tem 4 câmeras. As câmeras dele são: aqui a gente está em posição anatômica. A gente está na parte anterior e essa daqui é a parte posterior, que é a parte de trás. Anterior frente, posterior trás. Aqui a gente tem o átrio direito, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. Aqui a gente vai ter a artéria troncopulmonar, a artéria arco da aorta. Aqui do nosso lado aqui, a gente vai ter as veias pulmonares, pelo qual o sangue vai voltar de novo para o coração. Lembra que a gente comentou? Aqui a gente tem o suco coronário, que é essa divisão aqui na base. O nosso coração é dividido base, ápice. Aqui é a base, então o suco coronário na base, e aqui temos o ápice. E também temos o suco interventricular, que passa bem entre os ventrículos. O nome já diz, entre os ventrículos. Aí, vamos para a parte de dentro. Aqui a gente tem a válvula tricúspide, que é do lado direito. Aqui temos a válvula semilunar pulmonar. Por quê? Porque ela vai para o tronco pulmonar. Aqui a gente vai ter, vou abrir aqui também aqui embaixo. Aqui a gente tem a válvula bicúspide, que a gente também chama de válvula mitral. E aqui, bem aqui a parte de cima, a gente tem a válvula semilunar aórtica. Por que aórtica? Porque ela vai para o arco da aorta e vai irrigar sangue para todo o nosso corpo. E o que diferencia ventrículo de átrio? O átrio, a gente possui músculos pectíneos. Aqui vocês podem observar que são os músculos mais fininhos. E os ventrículos possuem trabéculas carnes. São essas partes assim, vocês podem ver mais carnuda, vamos dizer assim, né? Essa parte assim, trabéculas porque são mais rugosas, entendeu? Essa parte mais rugosa. E o músculo papilar, que normalmente está aqui, o músculo papilar. O ventrículo esquerdo é mais espesso que o direito. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo está mandando sangue para todo o corpo nosso. Como funciona a circulação? A circulação pulmonar. Começa no ventrículo direito, sobe para a artéria troncopulmonar, aí vai para os pulmões. Mas esse sangue aqui está pobre em oxigênio, então ele está indo para os pulmões pobre em oxigênio. Chegou nos pulmões ali a troca gasosa, ocorreu toda a troca aqui, saiu o gás carbônico e ficou mais sangue rico em oxigênio. Ele volta pelas veias pulmonares. Voltou pelas veias pulmonares, entra direto aqui no átrio esquerdo. Entrou no átrio esquerdo, desce ali pela válvula mitral, vai entrar no ventrículo esquerdo. Quando entra no ventrículo esquerdo, começa a nossa circulação sistêmica. Aí, o ventrículo esquerdo rico em oxigênio, o nosso ventrículo esquerdo, com sangue rico em oxigênio, vai mandar o sangue para a aorta aórtica, que era pela válvula semilunar aórtica, e vai mandar para todo o corpo. O corpo vai voltar, o sangue do corpo vai voltar pelas veias cavas, tanto a superior quanto a inferior. Vai entrar aqui no átrio direito. Aqui só que esse sangue que entra no átrio direito é um sangue pobre em oxigênio. Entrou no átrio direito, aí começa a nossa, aqui termina a nossa circulação sistêmica. E começa de novo a circulação pulmonar pelo ventrículo direito. Bom, aqui a gente tem a aorta aórtica, as cavas, a gente revisou tudo.
As artérias coronárias, a gente tem a artéria coronária direita, que vai se ramificar aqui e ela vai irrigar toda essa parte aqui anterior do ventrículo direito e átrio direito e vai se ramificar em artéria interventricular posterior. Ela vem em artéria interventricular posterior e vai irrigar uma parte do ventrículo posterior direito. Aí a gente tem a artéria coronária esquerda. Ela vai irrigar toda essa parte aqui de ventrículo esquerdo e átrio esquerdo e uma parte da parede lateral do ventrículo esquerdo. Ela vai irrigar, ela vai se ramificar em duas artérias, o ramo interventricular anterior e o ramo circunflexo, que vai dar toda essa volta aqui do nosso coração. O ramo interventricular anterior e o ramo circunflexo, porque dá essa volta aqui no nosso coração. Vocês podem observar. E a gente também tem 3 camadas no nosso coração, na verdade. A gente tem a camada mais superficial, que é a nossa camada do pericárdio, que é como se fosse uma gordurinha que está protegendo aqui o nosso coração por fora. Aí o miocárdio, que é o nosso músculo, que faz a contração do músculo. E a gente tem o endocárdio, que é como se fosse uma camada mais fininha, mais superficial, assim. Ela é mais fina e ela recobre essa parte dentro do coração para que não haja quando o sangue chega, para que não haja não machuque o nosso coração. E, repetindo aqui, a gente tem o nó sinoatrial, que é o nosso marca-passo, ele está aqui no ventrículo direito. Aí o nó atrioventricular, ele vai pegar e dar um sinal para o coração que está esvaziando os átrios e está chegando sangue no ventrículo. Então ele é como se fosse uma pausa, ele é uma parada, se vamos dizer assim. Aí desce aqui os ventrículos, encheram os ventrículos, o feixe de His vai dar um impulso para os ventrículos mandar o sangue para ele voltar. Então, basicamente, é isso o nosso impulso elétrico do coração. Resumidamente, é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Se gostarem do vídeo, curte, compartilhe. E se tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários, que se eu puder, eu vou responder para vocês. E se tiverem alguma ideia, alguma coisa que vocês têm dúvida, escrevam nos comentários para mim saber, que eu faço um vídeo falando sobre. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Obrigada por assistir o meu vídeo. Giovana Explica Medicina. Para mais vídeos, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo, Giovana Explica Medicina. Tchau, pessoal!